Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A você aqui que nos acompanha no canal da Comunidade Católica Mar Adentro, temos a alegria de partilhar as leituras, o Evangelho, as duas leituras deste terceiro domingo do tempo comum. E aqui nós temos a alegria de podermos olhar para a grande profecia do profeta Isaías, que se encontra logo no começo do seu livro, em Isaías do capítulo 8 ao capítulo 9, versículo 3. E aqui nós temos um grande anúncio de uma luz que resplandece, uma luz que resplandecendo faz crescer a alegria, faz aumentar a felicidade, faz com que as pessoas se regozijem na presença de Deus, como cefeiros, agricultores que vão colher então toda a safra, ou como guerreiros exultantes de alegria, exaltados na medida em que estão ali diante da vitória e de todos os benefícios da vitória. Então uma grande graça que vem, uma luz que resplandece numa condição de sombra de morte, de sofrimento, de carga, de peso. E é isso que o Senhor vem fazer, exatamente ali na terra de Zabulon. A terra de Zabulon e Neftali, ali no lugar no qual ele, de modo maravilhoso, começa a sua evangelização, na medida que começa a morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. E então o Senhor começa manifestando aquela luz que foi prometida, e essa luz se manifesta por meio de Jesus, por meio de suas palavras. E o que o Senhor Jesus prega? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos é mudar não apenas de comportamento, é mudar de coração. Claro que quando a gente muda de coração, muda também de comportamento. Essa conversão é em vista do reino dos céus. O reino dos céus é quando o nosso rei é Deus, é nosso Pai. Nosso Pai que deseja que possamos seguir o exemplo do seu Filho, o seu Filho, que é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Quando o Senhor começa a sua obra, ali nós encontramos o Evangelho em Mateus, no capítulo 4, ele não está sozinho. E por isso nós vimos então o evangelista dizendo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pescadores. E Jesus diz para eles, segui-me. E eles imediatamente respondem de modo positivo. Eles não são chamados a pescar mais peixes, mais homens. E o que é interessante é que imediatamente o Senhor vem e eles respondem imediatamente. Eles já conheciam o nosso Senhor, já tinham ouvido o Senhor falar e por isso respondem, não tem dúvida, Jesus é a luz do meu coração e se me chama é para que eu possa viver para Ele, porque Ele e ali nós já compreendemos isso para a nossa vida, é o Senhor da nossa vida, dá sentido à nossa vida e por isso segue. E o Senhor não apenas chamou então ali Pedro e seu irmão André, mas também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores e estavam ali na barca com o seu pai, cuidando das coisas do seu pai. De modo maravilhoso, o Senhor aqui nos dá uma ideia, e que isso vai aparecer depois na segunda leitura, na dimensão do pescador, é aquele que deve ir atrás dos peixes. Ele não fica apenas, e sobretudo nesse começo, como o próprio Senhor Jesus, que sai de Nazaré e vem então residir numa cidade muito populosa, ali em Cafarnaum, o Senhor vai atrás das pessoas, o Senhor vai lançar as redes. E o que são essas redes, senão a sua palavra? E como nós ouvimos, é um chamado à conversão, pelo amor ao reino dos céus, à construção do reino dos céus. E então assim eles deixam a barca, deixam, no caso de João e Tiago, seu pai, e seguem Jesus e passam então indo pescar. O mar agora, os cardumes são as pessoas, eles vão até então as pessoas. E o Senhor, e eles seguindo Jesus, apoiando Jesus que vai, diz o Evangelho, ensinar nas sinagogas, pregar o Evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. E aqui então o Senhor explica as Sagradas Escrituras, dá sentido à vida. O Senhor anunciou o Evangelho do Reino, uma esperança nova diante das dificuldades que eles viviam. E esta graça não é futura, ela é presentificada com a presença de Jesus e o poder do Espírito Santo em Jesus. Então Jesus cura toda doença e enfermidade do corpo e da alma, das emoções. O Senhor faz curas físicas,
o Senhor faz curas emocionais, o Senhor também cura espiritualmente, perdoando o pecado e libertando aquelas pessoas possuídas pelo demônio. E é aqui que nós podemos compreender a grandeza da extensão dessa obra, na medida que São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai falar da importância de todos vivermos a partir deste anúncio: convertei-vos. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, ele está começando e vai chegar plenamente. E então esse anúncio e viver sob a graça do Evangelho significa, ouvindo o Senhor, como ele ensinava nas sinagogas, praticar aquilo que nós sabemos na nossa igreja, pôr em prática. Quando nós falamos pregar o Evangelho, significa ter esperança diante das situações mais difíceis. E pregar o Evangelho é a boa nova e, sobretudo, como o Senhor nos chama à conversão, também sabermos perdoar, porque o reino de Deus é feito assim, por meio do perdão e da reconciliação. E da mesma forma, nós devemos com toda a confiança orarmos e auxiliarmos no alívio do sofrimento das pessoas, seja pelo poder espiritual da cura de doenças e enfermidades, como Jesus fazia, como também todo tipo de alívio e cura que possamos favorecer com que as pessoas vivam. Mas quando São Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, ele vai corrigir os coríntios, que eles estavam brigando, eles não estavam com o mesmo coração, o coração não estava unido, havia divisões, e isso fere profundamente toda a proposta de conversão e a vivência do reino de Deus. E é por isso que ele vai orientá-los. E assim como Jesus chamou Pedro e chamou André, chamou Tiago, chamou João, não chamou para que tenha a igreja de Tiago, a igreja de Pedro, a igreja de João, a igreja de André, mas é o Senhor que chama. E Paulo se depara com essa realidade daquilo que ele fica sabendo. Ele fica sabendo que eles estão brigando em discórdias entre eles, os coríntios, dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Então ele vai dizer, mas quem é que morreu na cruz? Ele vai dizer Jesus, em nome de quem nós somos batizados? Do Pai e do Filho, Jesus Cristo, do Espírito Santo, batizados em nome de Jesus, pelo poder do amor que ele nos concedeu, pelo perdão dos pecados, por meio da cruz. E assim, Jesus, ele nos traz todos para o mistério da participação no amor da Santíssima Trindade, e é nesse amor, respeitando as diferenças, mas concorde, porque se o Senhor ensinava, ele ensinava uma coisa só. Então existe um só ensinamento, uma só doutrina. Existem várias formas de explicar a doutrina, mas a igreja é uma só. Então não pode haver várias doutrinas, mas apenas uma doutrina. E existe uma forma de viver o reino de Deus a partir dessa doutrina, do Evangelho anunciado por Jesus, é a união, é com o coração concorde, com um só coração. E por isso São Paulo nos alerta a nós, nos dias de hoje, para que nós possamos viver como Jesus nos chamou a viver. Nós fomos batizados, recebemos o Espírito Santo exatamente para vivermos como homens salvos, homens que foram salvos por Jesus e que nós não apenas fomos salvos, mas temos Jesus como Senhor das nossas vidas. E assim, essa forma de viver não está de acordo com aquilo que nos é mais fácil ou não é para viver de acordo com ideias, é para viver tendo Jesus no centro do nosso coração e no centro das nossas comunidades. Essa dinâmica, ela nos faz conhecer de modo maravilhoso a importância de nós respeitarmos as nossas limitações, no sentido que estamos atentos às nossas limitações, porque as pessoas também têm as suas limitações. São Paulo vai dizer que ele não pregou com o poder da oratória, para que a cruz de Cristo fosse revelada, mas havia ali pregadores extraordinários, como a gente sabe, Apolo. E isso não é para haver competição. As nossas limitações e as nossas deficiências, elas surgem para que possamos nos ajudar uns aos outros e não sermos comparados uns com os outros, não para sermos separados em grupos de melhores e piores de acordo com a qualidade que está sendo avaliada, mas entendemos que no reino de Deus formamos um só corpo.
e temos um só coração. Esse centro deste corpo, ou melhor dizendo, a cabeça desse corpo que tudo governa, é Cristo Jesus. Ele deve governar o nosso coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos. É o Senhor que governa as nossas atitudes. E assim que o reino de Deus ele é anunciado, cheio de alegria. E onde há alegria, não há escuridão, não há trevas, não há morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.